nem enfrentar problemas. Mas é saber como lidar com os problemas que surgem. É saber como lidar com os desafios que vêm sobre nós. Eis o segredo do sucesso. E Deus me dava uma frase essa semana que maturidade, o segredo do sucesso. Quando a gente amadurece, a gente começa a desfrutar de coisas que na nossa imaturidade a gente não sabia aproveitar. Não é? Esse ano que passou, dezembro, a gente completou 22 anos de casamento. Bom, o nosso casamento está melhor agora do que 22 anos atrás. Por incrível que pareça, os anos melhoram. Por quê? Porque a gente, como pessoa, a gente amadureceu. A gente desenvolveu. Não é? Com o passar do tempo, se a gente pudesse voltar no tempo, né? Todos nós gostaríamos de voltar no tempo. Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de voltar no tempo? 5 anos, 10 anos? Quem gostaria? Com a cabeça que tem hoje, com a maturidade que tem hoje, pudesse voltar atrás. Eu queria poder voltar atrás em alguns anos da minha vida. Eu não iria cometer atitudes que eu cometi. Eu não iria cometer os erros que eu cometi. Eu não iria ter comportamentos que eu tive se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Não é? Então, quando a gente amadurece, nós começamos a ter atitudes mais sábias. Começamos a ter comportamentos mais sábios. Não é? Não é o número de anos que nós temos que determina a nossa maturidade. Não é? Mas é aprender com o passar do tempo. Aprender com os obstáculos, aprender com os desafios, aprender com as lições e as experiências da vida. Amém? Mas o que tem a ver esse texto que nós lemos com isso que eu estou falando? Já vamos descobrir. Deixa eu dar um panorama desse texto aqui. Jesus, ele foi convidado com seus discípulos para uma festa de casamento. E eles estavam naquela cerimônia, tudo correndo bem, tudo estava maravilhoso. Já havia acontecido a cerimônia religiosa, estavam na festividade, já estávamos celebrando, né? E a mãe de Jesus chega para ele e diz: acabou o vinho. E Jesus disse: que tenho eu com isso? Né? E aí ela se vira para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos mandar. Ela sabia o filho que tinha, ela sabia quem era Jesus. Até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Já estava com os discípulos, porque ele e os seus discípulos foram convidados. Versículo 2, né? Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ou seja, ele já estava andando com os discípulos. Imagina, 12 barbados foram com Jesus para a festa de casamento. Ou seja, aonde Jesus ia, os discípulos estavam juntos. Não é? A turma já estava sabendo, eu não sei quanto tempo eles já estavam caminhando juntos. Eu não sei quanto tempo Jesus já estava discipulando eles, ensinando eles. Nenhum milagre havia acontecido ainda. E agora, a mãe de Jesus chega para ele e diz: acabou o vinho. Ela sabia quem ele era. Ela sabia do que ele era capaz. Então, versículo 4 ele diz: respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, não era o momento de começar aquele ministério maravilhoso, milagres extraordinários, não é? Milagres tremendos. E quando o Senhor começou a falar comigo nesse texto, comecei a perceber algumas coisas interessantes aqui. O Senhor Jesus disse para a mãe dele: mulher, não é minha hora ainda. Quando nós não entendemos a hora de Deus na nossa vida, a gente comete imaturidades. Quando nós não entendemos o tempo de Deus para nós. Mas Deus me deu um chamado, eu vou ser pastor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas não estamos preparados, não estamos prontos, não é a nossa hora. E a gente acaba atrapalhando o propósito de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus, ele sabia que ainda não era a hora dos milagres começarem a acontecer, do ministério dele tomar forma.
Mas a gente, pela imaturidade, a gente não entende a hora. E por não entender a hora, a gente acaba atropelando as coisas e se frustrando porque não é a hora. Não é o momento. Então é importante a gente entender a hora. Ah, mas os anos estão passando, o tempo está passando, queridos. Tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu tempo. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade e se tornou o pai da fé. Todos os que creem hoje são filhos de Abraão. São descendência de Abraão, porque ele foi o primeiro a crer. Ele é o pai da fé. Então, quando nós não entendemos o tempo, a gente comete. E já vi tanta gente saindo de igreja, indo para a igreja, mudando de igreja, pulando de igreja em igreja, porque não entendeu a hora, não era a hora. Mas eles queriam que fosse a hora. Não se prepararam, não se consagraram, não deixaram, não passaram pelo processo de Deus. Existe um processo, amados. Tudo na vida existe um processo. A lagarta, ela passa por um processo, ela tem que ir para um casulo. E lá ela fica um tempo de transformação. E quando termina o processo, que completa o processo, ela sai dali e não rasteja mais. Ela consegue voar. O nível de visão dela muda. O que ela enxergava apenas rastejando num galho, numa árvore, na grama. Agora, quando ela completou o processo, a hora dela chegou, ela não rasteja mais. Ela consegue enxergar de uma outra ótica. Tá entendendo? Ela começa a enxergar um mundo que ela jamais imaginou que existia. O problema é que nós não queremos passar pelo processo. Todo processo é dolorido, doloroso, é lento. Não é? O processo do casulo é a pior parte. Às vezes a pessoa está na fase da lagarta, está só se rastejando, está todo mundo correndo, tem gente que está voando alto, mas ele ainda está rastejando, ele fica lá querendo correr que nem o outro, querendo voar que nem o outro, mas ele ainda está no processo de rastejar. Calma, não é só hora vai chegar. Passa pelo processo, não murmura. Passa pelo processo, não reclama. Passa pelo processo e glorifica a Deus. Ninguém é igual, cada um precisa passar por processos. E cada um passa por processos diferentes. Amém? Nem todo mundo aqui está no mesmo processo. Nem todo mundo está no mesmo nível. Nem todo mundo está passando pela mesma etapa na vida. Alguns estão na fase de lagarta, de rastejar ainda. Parece que a coisa não anda, né? Parece que todo mundo estão voando, estão correndo, e você naquela agonia, querendo, correr. Calma, a tua hora vai chegar. Alguns já passaram da fase de rastejar e estão no casulo. Chegou a fase do casulo. E eu acho que é a pior fase. Porque você está sozinho, solitário, não tem amigos. Parece que você não vê uma saída para nada. Só que é a melhor fase. Porque quando a etapa do casulo completar, você não vai mais rastejar. A tua visão não vai ser mais tacanha, pequena, limitada. A sua visão vai ser outra. Amém? Quando parece que todo mundo virou as costas para você, quando parece que ninguém está ali, ninguém estende a mão para você, é a fase do casulo. Mas Deus está transformando você. Deus está mudando, está fazendo uma metamorfose, tirando você da condição de lagarto ou lagarta, para se tornar uma borboleta. Vai te dar asas, você vai voar. Tá me entendendo? Ah, mas pastor, ninguém me ajuda, todo mundo parece que vira as costas para mim, eu não tenho um amigo. Te alegra, é a fase do casulo. Daqui a pouquinho, você vai voar. Tudo que parecia trancado, fechado, limitado, as portas vão se abrir e as coisas vão acontecer. Certo dia eu vi um pastor falando que ele
ele estava vendo a borboleta começando a rasgar o casulo, né? Ele viu uma das asas para fora, o resto do corpo, uma parte do corpo para fora, a cabeça e uma asa, e a outra parte dentro do casulo. Ele pensou, eu vou ajudar. E foi lá e começou com o galinho rasgar a outra parte do casulo. Quando ele, para surpresa dele, quando ele termina de rasgar, a outra metade do corpo da borboleta ainda era lagarta. E ela não pôde voar. Ela não completou o processo. Pouco tempo depois ela morreu. Porque ela não podia voar e não podia mais rastejar. A alimentação de borboleta é diferente da alimentação de lagarta. Ela não era nem borboleta e nem lagarta. Morreu. No processo do casulo, não é ninguém que rompe o casulo para você. É você mesmo que vai romper o casulo. Quando chegar a hora, as asas estão completas, a transformação foi total e você vai poder rasgar o casulo e ir rumo ao destino que Deus tem para você. Ou seja, para de se comparar com os outros que estão voando, que estão correndo. Espera Deus completar o processo na tua vida. Espera Deus completar e terminar a obra dele na tua vida. O Senhor usou o apóstolo Paulo para falar que nós devemos desenvolver a nossa salvação até o grande dia. Uma vez salvo, para sempre salvo? Não! A gente precisa desenvolver a nossa salvação todo dia. Todo dia a gente precisa ir melhorando. A gente aceita Jesus, a gente está salvo sim. Mas se você morrer hoje, você vai para o céu. Só que se você não morreu hoje, você tem que desenvolver a salvação. Amanhã você está vivo, amanhã você tem que continuar desenvolvendo a salvação. Senão o seu velho eu vai continuar brigando com você. Aquela lagarta velha que quer continuar rastejando, vai continuar te puxando. A mentalidade de borboleta tem que começar a chegar no seu patamar ideal. Porque se ela se tornar uma borboleta, mas com mente de lagarta, ela não vai voar. Tá entendendo? Existe o processo. Ela precisou passar por aquilo. Os velhos rãos vão atrapalhar a tua caminhada com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. Bota para mim aqui na tela, por favor. Romanos. Tá muito claro? Vocês conseguem enxergar aqui? Não. Apaga uma luz aqui então. Só para o pessoal enxergar. Romanos 12, 1 e 2. Melhorou um pouco? Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá me entendendo? O apóstolo Paulo disse, irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus que vocês abram a mente de vocês para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Como? Transformando a vossa mente. A nossa mente tem que ser transformada. Ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este século ou com este mundo. Nós que somos da região do calçado aqui, o que é se conformar? É amoldar, né? Meu pai foi sapateiro a vida inteira. Por último, aposentado, eu chamava ele para trabalhar na FIMEC, na FENAC. Apareceu no jornal, né? O pessoal não queria que ele parasse. Queriam ele lá para ensinar os mais jovens e apresentar as máquinas e mostrar, né? E desde pequeno eu vi ele lá, segurando a forma do sapato, puxando
com a troquez, botando a taxinha, né? Ele estava conformando aquele corte na forma. E às vezes ele precisava esticar, ele esquentava no fogareiro que tinha, para o contraforte dar uma amolecida, ele poder conformar na forma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e não vos conformeis. Às vezes o mundo quer nos amoldar, que a gente não pode. O mundo quer nos esticar, e vem aquela pressão, e a gente quer ficar. O mundo quer nos amoldar. Que é assim mesmo. Não é? Que agora homem pode ser mulher, e que mulher pode ser homem. Não é? Que é normal. Criança com 13, 14 anos está grávida, quando era para estar brincando de boneca. Que é normal. Tanta coisa que antes não era normal, hoje é para ser normal. O mundo quer nos amoldar, quer nos conformar. Tá me entendendo? E Paulo disse, irmãos, eu rogo, eu peço, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem com este mundo, mas transformai-vos. Então, a nossa salvação tem que ser desenvolvida todo dia, até Jesus voltar, queridos. Todo dia. Ah, mas quando eu era criança me ensinaram isso, me apresentaram aquilo. Peraí. Mas está fora da palavra? Então eu vou me ajustando à palavra. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia me ensina? Não é os rudimentos que meus pais passaram. Quando eu era pequeno, meus pais levavam a gente na benzedeira, no benzedor lá, para se benzer. Mas a gente cresceu e a gente começou a ver pela palavra de Deus que isso não é bíblico. Que isso é feitiçaria. Que eu tenho que pedir para Deus a minha cura. Ah, mas o benzedor pedia em nome de Deus. Mas fazia os ritual dele lá. Fazia as mandingas primeiro. Não é? A minha avó materna era benzedeira. Que parava de carro e gente lá para pedir as benzeduras dela. Mas vivia numa miséria desgraçada. Não é? Então, amados, nós precisamos passar pelo processo do casulo. Você está no processo do casulo? Pergunta para quem está perto de você que processo você está. Já completou o processo? Porque a gente está dentro do casulo, a gente começa, meu Deus, a gente começa a escutar os barulhos lá fora, os passarinhos cantando, as pessoas falando, meu Deus, quando que vai acontecer minha hora? Quando que o meu casulo vai romper, né? A gente começa a escutar, e você fica ali, E eu ouvi uma irmã, e ela falando, eu vejo ela, que ela conseguiu romper, passou a fase do casulo, e ela já começou a alcançar alguns voos. Ela está aprendendo a começar a voar. Ela só rastejava, agora ela tem que aprender a voar. E falando com gente dos Estados Unidos, falando com gente de Belo Horizonte, com gente não sei da onde, cheio de projetos. Uma pessoa que passou por casamento sofrido, o último casamento a pessoa batia nela, judiava. Um conhecedor da palavra de Deus, né? Sofreu. E ela permitiu Deus curar o coração dela, né? Ela permitiu Deus restaurar a alma dela. Porque é a nossa alma que vai sendo dilacerada e machucada pelos problemas da vida. Mas quando a gente começa a fortalecer o nosso espírito, que é a parte divina em nós, onde nós conseguimos orar, conseguimos ter a vontade de falar com Deus. Mas é a nossa alma que vai precisando de cura. É a alma da gente que reside o quê? Nossas emoções, nossos sentimentos, nossas vontades. Concentra na nossa alma. Onde a gente toma decisões. É a alma da gente, não é no espírito. O espírito nos conecta com Deus. Mas é na alma que a gente toma decisões. E se a minha alma está doente, eu posso tomar decisões erradas. Salomão falou em Provérbios sobre tudo o que se deve guardar. Guarda a tua poupança, tua conta corrente, é isso?
Não. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a senha do teu cartão de crédito. Também não. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus disse em Mateus que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o quê? O nosso coração. Ou seja, aquilo que for valioso, precioso para nós, nosso coração, nossos pensamentos, nosso ser, nossa vida vai estar voltado para aquilo. Se o nosso tesouro são os filhos, nosso coração, nosso ser vai estar voltado para eles. Se o nosso tesouro são os bens materiais, a gente vai amar os bens materiais. Se o teu tesouro é aquilo que você tem de maior estima. Mas Jesus disse, cuidado. Porque nós precisamos entesourar aonde a traça e a ferrugem não corroem. Onde ladrões não minam e não roubam. Precisamos entesourar na presença de Deus. Fazendo coisas para Deus que agradem a Deus. Nós estamos entesourando lá. Talvez você não vai ter muito recurso aqui, mas você pode ter uma fortuna lá com Deus. Tá me entendendo? Tem gente que tem uma fortuna aqui, mas é miserável com Deus. Porque não faz nada para Deus e nada que agrada a Deus. Faz coisas que agradam a si e para os outros. Mas não faz nada para Deus. E você sabe o que é que Deus está pedindo de você. Você sabe o que é que você precisa fazer esse ano. É um ano novo. E já estamos no segundo mês este ano. E você sabe o que você precisa fazer para Deus. O que é que você precisa ajustar com Deus, consertar com Deus, colocar em dia com Deus. Você sabe. Ah, mas o que meus parentes, meus familiares, meus amigos vão dizer? Olha, tem horas que você tem sabido o que você tem que fazer, mas tem horas que você está lutando ainda com esse pensamento. O que os outros vão dizer? Nós não sabemos o dia nem a hora de cada um de nós. Não sabemos o nosso próximo passo. E aí? Pode ser tarde. Pode ser tarde. Não é? Então não se deixa para amanhã o que se deve fazer hoje. Sempre ouvi desde novinho que não devemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Amém? O perdão que você tem que pedir hoje. O perdão que você tem que liberar hoje. A pessoa que você tem que dizer que ama é hoje. Lá na beira do caixão não adianta mais dizer que ama. Não adianta. É hoje, enquanto tem vida. Viva o sonho de Deus para você hoje. Viva os propósitos de Deus para você hoje. Passa pelo processo. Dói, mas vai valer a pena depois. Amém? Vai valer a pena. Aí então Jesus diz para os serviçais: tragam aquelas talhas de pedra. Cada talha de pedra, né? Aqui a Bíblia usou uma medida que era da época, né? Que, versículo 6, levava 2 ou 3 metretas, equivalente a de 80 a 120 litros de água. Uma talha de pedra era um pedaço de pedra que eles iam talhando. Pegavam o cisel, o martelo, tirando lascas da pedra, que eles usavam para as purificações. O judeu tinha o costume na época de lavar as mãos e os pés para entrar na casa, porque não tinha asfalto, era chão batido. Então eles pegavam aquela água para lavar as mãos e para lavar os pés do visitante. Era uma festa de casamento, então tinham 6 talhas daquelas, né? E aí Jesus mandou pegar aquelas talhas e encher elas de água e apresentar ao chefe da festa. Qual era a lógica? Água naquela talha, qual é a lógica? Quando a gente obedece à voz de Deus, à vontade de Deus, não tem lógica humana, é mistério. Então os serventes
receosos, mas obedecendo a palavra de Jesus, porque a mãe de Jesus disse que era para obedecer. Eles levam as talhas lá. O servente pega uma canequinha e prova. Ele fica fascinado. Meu Deus, chamou o noivo. Normalmente você se serve o melhor vinho. O paladar ainda está apurado. E deixa o pior vinho para o final, porque o paladar já tá curtido, o pessoal já está meio bêbado, né? E aí serve qualquer vinho que o pessoal não reclama. Mas você deixou o melhor vinho para o final. E o noivo ficou não entendendo o que estava acontecendo. E os serventes ouvindo. E a Bíblia diz que eles sabiam o que tinha acontecido. Amém? E o Senhor falou comigo, filho, nós precisamos ser como essas talhas. Permitir, quanto mais lascas sair da nossa vida, mais da água transformada em vinho vai poder ser derramada dentro de nós. É difícil passar pelo processo de ser lascado, não é? Ele vem com o martelo dele e tira uma lasca. Ai, Senhor, eu amava tanto aquele emprego. Mas aquele emprego ia fazer você adulterar. E aquele emprego ia te desviar. Aquele emprego ia te corromper. Ele vem com outra, tira uma lasca. Ai, Senhor, eu amava tanto aquela pessoa morreu. Mas aquela pessoa estava impedindo você de se voltar para Deus, de viver o melhor que Deus tinha. Ele vem, tira uma lasca. Ai, Deus, cada área ele vai lapidando. Antes eu tinha tantos recursos, agora eu não tenho nada, eu tô ali, às vezes dependendo de favor, é Deus querendo te ensinar a depender dele, ter fé, orar mais. Eu não sei que processo você está de ser talhado, eu não sei que processo você está de ser lapidado, eu não sei que processo você está passando, mas se permita Deus completar a obra na tua vida, de tirar as lascas que Ele quer tirar, de te deixar Ele lapidar você. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, abre lá por gentileza. Tiago, capítulo 1, olha o que nos diz lá. Tiago, capítulo 1, mais para o finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Se você for lá em Apocalipse e der a marcha ré, você vai achar Judas, primeiro João, aí vai achar Tiago, né? Então vai lá no final da Bíblia, dá uma marcha ré e vem voltando, você vai achar Tiago, facinho. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou provações. 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Na minha tradução diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Como é que eu vou me alegrar quando eu estiver passando por provação? Psicologicamente isso é impossível, não é? Humanamente isso é impossível. Tiago ficou doido, ficou maluco. O apóstolo Tiago enlouqueceu. Ele está dizendo para os irmãos: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Não, ele não ficou doido, nem enlouqueceu. Se a Bíblia diz que é para a gente ter motivo de alegria, de grande alegria, quando a gente passa por provações, é porque existe um propósito. Verso 4. Olha, verso 3.
sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Agora Tiago começou a explicar. Agora Tiago começou a clarear aqui. Então, tenha motivo de grande alegria quando passar por provação. Sabe por quê? Porque Deus está querendo desenvolver a tua fé. E uma fé desenvolvida, ela gera algo chamado perseverança. Uma fé que foi desenvolvida, e a fé ela é desenvolvida pela prova. Diga para a pessoa que está perto de você, a sua fé é desenvolvida em meio às provas. Amém? A nossa fé ela desenvolve, queridos. A nossa fé ela é exercitada em meio às provações. E o versículo 4 vai mais a fundo ainda. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Olha que tremendo. Então, quando eu passo por provações, Deus está pensando lá na frente, me fazer maduro e completo. Lembra do início da minha mensagem? Maturidade, o segredo do sucesso? Mas para mim ser alguém maduro e ter sucesso, eu vou passar por provação. Eu vou passar pelo processo da lagarta, do casulo, até que eu possa voar. Eu vou passar pelo processo de ser talhado por Deus, de ser lapidado por Deus, para que Ele possa derramar água transformada em vinho. Quando a Bíblia menciona vinho, ela está se referindo à alegria. A alegria da cerimônia havia acabado. Vamos embora, acabou o vinho, vamos embora. Mas não era a hora de acabar ainda. Não era o momento de encerrar aquela cerimônia. Jesus, Ele tinha a alegria que aquele povo precisava. Amém? A sua alegria acabou? Em alguma área da tua vida? Se eu não tenho alegria, não tenho felicidade. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. O Senhor Jesus, Ele é perito em transformar água em vinho. O Senhor Jesus é perito em transformar aquela desesperança em esperança. Ele é perito em transformar a tristeza em alegria. Ele é perito em transformar o impossível, o que não dá, em algo possível. Amém? Ele é perito. Ele é perito em transformar aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo. O Senhor Jesus, Ele é perito, Ele é capaz de transformar a água em vinho, a monotonia em alegria. Ele é perito. Eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a circunstância que te rodeia, mas Jesus, Ele é perito em transformar, se você permitir, se você deixar. Permita o Senhor entrar no cenário da tua vida e mudar a história. Tenha coragem de abrir mão de um passado, de abrir mão de algo lá atrás que ainda te prende, para viver o novo. As experiências passadas são uma âncora que te fazem ficar ancorado e não prosseguir em frente no mar da vida. Levanta a âncora e vamos em frente. Levanta a âncora e vamos em frente. Final do ano, Deus falou muito forte comigo. O ano passado eu perdi meu pai. E que estava querendo ficar ancorado naquela perda. O Senhor me disse, levanta a âncora e vamos em frente. Eu não te fiz para ficar ancorado. Eu não te criei, nem te chamei, nem te transformei, nem te libertei, nem te curei para ficar ancorado. Vamos em frente. Segue na embarcação. Faz os reparos no teu barco que tem que fazer. E vamos em frente. E aí eu comecei a fazer os reparos que eu precisava fazer. E estou prosseguindo em frente. Eu não sei quais são os reparos na tua embarcação que você tem que fazer, mas vamos em frente. As tempestades da vida vêm, queridos. Foi uma semana para mim de muita tempestade na minha embarcação. Muita tempestade. Muita. Mas o Senhor não deixou ela naufragar. O Senhor não deixou. Sabe por quê? Porque quem pilota, comanda, dirige o barco da minha vida não sou mais eu, é Ele. Eu entreguei o leme na mão dele e disse, conduz como o Senhor achar melhor.
me leva pelos mares que eu tenho que atravessar. E eu sei que o Senhor não vai deixar meu barco afundar. Ah, queridos, e Jesus conhece. Ah, como Ele conhece os caminhos que a gente tem que ir. Como Ele conhece cada onda, cada vento. A Bíblia diz, em certo momento, que Ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado do lago. E os discípulos, vamos. E eles entraram e Jesus deitou no barco e dormiu. Em alto mar, um vento forte se levantou, um temporal se ergueu. Os discípulos apavorados, tirando água do barco. Marinheiros acostumados estavam apavorados. E eles ali tirando água do barco, correndo de um lado para outro, correndo. De repente alguém disse, cadê Jesus? Está ali dormindo. Não acredito. Jesus, Jesus, Jesus. Tu não está vendo que o nosso barco vai afundar, a gente vai morrer? Eu imagino Jesus sentando, o quê? Como é que é? Ninguém vai morrer hoje. Senhor, olha esse temporal todo aí. Olha a aguarinha que está aqui dentro. Calma, calma, ninguém vai morrer hoje. Senhor, calma. Ele se levanta. Shhh. Vento, te aquieta. Mar, te acalma. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Os discípulos ficaram apavorados. Quem é esse? Eles falavam entre eles. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Está me entendendo? Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Queridos, entrega o leme da tua embarcação para o Senhor. Deixa Ele conduzir. Ai, pastor, mas eu tenho medo de me entregar e sofrer de novo emocionalmente. Eu já fui ferido, já me machuquei. Deus está te levando a um relacionamento novo. Vá! Não tenha medo. Deixa Ele agir, deixa Ele conduzir, deixa Ele operar. Deus está te dando um sonho de um negócio novo, de um projeto novo. Vá! Mas se não der certo, se falir, é mais uma experiência, mas vá! Tá me entendendo? Ah, mas eu não vou mudar de emprego, eu tô com uma proposta maravilhosa, mas eu não vou mudar de emprego, porque aqui já tá tudo certinho, já sei como é que faz, já tô tudo acostumado. Ei, não tenha medo. Se Deus te deu paz, o Senhor orou, pediu para Deus, Deus confirmou. O que mais você quer? Que Ele desça do céu e venha na tua frente dizendo, vai, meu filho. Hã? As pessoas têm medo de viver algo novo. As pessoas têm medo de viver algo novo por causa do passado. É hora de erguer a âncora e prosseguir em frente. Tá me entendendo? Eu vi um grande navio, mas gigante, grande, muito grande. E a corrente da âncora era da espessura, um pouquinho mais que essa coluna aqui. Para segurar a âncora. Precisava de 20 homens para soltar aquela corrente. Para a âncora descer. E havia um motor muito potente que era ativado para puxar a âncora para a embarcação ir. E aí perguntaram para um general já aposentado, marinheiro. Ele disse que trabalhou muitos anos conduzindo várias embarcações. E navios grandes como aquele, maior que essa igreja, muito maior que esse prédio. Ele disse, tinha muitos temporais, ondas maiores que o barco, que passavam por cima do barco. Mas como é que não afundava o barco? Ele disse que na parte de baixo do navio, tem tipo uma bolha de ar, que pode balançar o barco, não vira, não entra água dentro do barco. Por causa daquela bolha de ar. Agora, se entrar água lá dentro, aí ele afunda. E eu aprendi algo. O que faz um barco afundar não é o que está fora do barco, é o que está dentro. Se eu deixar a água entrar, vai afundar. O que faz você afundar não é o que está fora de você, é o que você deixa entrar para dentro de você. Tá me entendendo?
As lutas estão à nossa volta. A Bíblia diz, Salmo 91, versículo 9, se não me engano, que diz: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o versículo seguinte diz assim: porque a mim se apegou com amor. Vem cá, Bruninho. Deus dizendo, né? Deixa eu tirar uma, levanta os braços aí. A mim se apegou com amor. Me abraça, pai. A mim se apegou com amor. Eu não o deixarei. Tá me entendendo? Você quer sair, mas Deus, não, filho. Tô contigo. Tu quer ir lá? Eu vou contigo lá, filho. Não vou te largar, não. Tu quer ir pra lá agora? Eu vou contigo lá, filho. Não vou te largar. Mas, pai, olha ali o vírus, a Covid, olha lá o desemprego, olha lá o câncer, olha lá. Filho, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Porque a mim se apegou com amor. Tá me entendendo? Obrigado, querido. Tá lá na Bíblia, querido. Tá lá na Bíblia. Quando você se apega no Senhor com amor. Ah, mas é fanático mesmo. Não perde um domingo na igreja. Tem gente que sai daqui para ir assistir o Inter lá no Beira-Rio, num jogo feminino. Logo o Inter. Pastor Jorge só me olhou, né? Só para descontrair um pouco com vocês estão me olhando assim, né? Sabe, queridos, quando a gente se apega no Senhor, o Senhor não vai desamparar a gente. Deixa os outros falar, criticar, zombar a fé. Não larga do Senhor. Não larga do Senhor. Passa pelo processo. Deus não quer mais que você fique ali rastejando. Passa pelo processo, permita entrar no casulo de Deus. E Deus vai transformar você. Deixa Ele completar o processo. Você vai ver que você vai alcançar algo que você não tinha. Liberdade. Liberdade. Ser livre de fato. Jesus diz que eu vim para vos dar o quê? Vida e vida em abundância. A vida que você tem vivido é abundante? Ou você tem sobrevivido? Você tem tido uma vida abundante? Plena? Ou você tem sobrevivido? Ah, passei mais um dia, passei mais uma semana. Não é acúmulo de bens, de recursos, não é sinônimo de vida abundante. Sabia? Eu conheço gente tão rica, mas tão rica, que se morrer hoje, né, não tem nem onde cair morto. Mas como assim são ricos? Emocionalmente, espiritualmente, são pessoas que vivem. Deus não deixa faltar para eles. Estão ali, né, no limite. Mas se entra na casa deles, é humilde assim, mas tem algo chamado paz. É tão gostoso, tão bom de estar ali. Agora tem casa que parece um palacete luxuoso, mas parece uma geladeira. Não tem paz. Dá até medo de caminhar lá. Que eles são tão pobres, mas tão pobres, que falta alegria, paz. Tá me entendendo? Não é o ter ou não ter, mas é ser. Quem você é? Quem você é? Pergunta para quem está perto de você, quem você é? De verdade, quem você é? Quando você está lá no chuveiro, você revela quem você é. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você revela quem você é. Ah, se o travesseiro falasse, tinha um filme, se meu Fusca falasse, né? Mas eu ia criar um filme. Ah, se meu travesseiro falasse. O travesseiro ia revelar tanta coisa, né? Tanta lágrima que ninguém viu. Tanta oração que ninguém escutou. Mas Deus viu todas elas. Deus contemplou cada uma delas.
E Ele preparou essa noite aqui para começar, quem sabe, algo novo na tua história. Algo novo na tua vida. Amém? No ambiente que tem tantas pessoas, com tantas necessidades, Deus está falando com cada um no seu particular. Isso é o mistério de Deus. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço os teus pensamentos. Mas tem gente que diz, quem será que falou minha vida pro pastor? Ninguém me falou da tua vida para mim. Eu já estou nessa caminhada há muitos anos. E não foi nenhuma nem duas. De quando chegar na porta, quem contou tua vida para mim? A minha vida pro senhor? Se ninguém, porque o senhor falou tudo que nós falamos hoje de meio-dia. O senhor falou tudo que eu estou passando. Não é eu, é Deus. Que te ama tanto e usou esse vaso pequenininho para falar o teu coração. Para dizer para você que Ele ainda não desistiu de você. Que Ele te ama. E que Ele tem um propósito para a tua vida. Que Ele tem um plano para a tua vida. Amém? Eu tinha preparado aqui as 7 pessoas. 7 pessoas que venceram na Bíblia. 7 pessoas. 7 exemplos de perseverança. Homens e mulheres que venceram. Josué, ele nasceu como escravo no Egito. Mas ele perseverou em seguir Moisés. E foi levantado como líder da nação de Israel. Ele nasceu como escravo. Lá. Estava 400 anos lá. Mas ele perseverou em seguir Moisés. O segundo exemplo foi Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, queria muito ter um filho. Ano após ano ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mas mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé e não rejeitou a Deus. E Deus ouviu a oração dela, deu um filho chamado Samuel, que foi o primeiro profeta de Israel. Olha que coisa tremenda. E depois dele teve filhos e filhas. Jó. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade. Tinha tudo de bom. Mas num dia, ele perdeu tudo. Filhos, riqueza, tudo. Porém, Jó perseverou em ser fiel a Deus. E no seu sofrimento, né? Jó questionou muitas coisas, com razão, né? Mas ele perseverou em sua fé, e Deus restaurou a saúde e lhe deu ainda mais riqueza e o abençoou com muitos descendentes. Olha que tremendo. Um outro exemplo foi Jeremias. Jeremias, como ele, por pregar fielmente a mensagem de Deus, ele foi considerado um traidor, tudo pelo seu próprio povo, e por fim, ele viu a destruição que tinha passado, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, mas em meio a tudo isso, perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias passou por uma depressão e quis até morrer por causa e superou todas as dificuldades. Jeremias capítulo 1, você vai ver lá, versículo. O quinto exemplo foi Neemias. Neemias aceitou um grande desafio em Jerusalém. A cidade havia sido destruída anos. Seu povo estava desanimado, sem dinheiro. Os inimigos não queriam ver a reconstrução acontecer. Mas Deus tinha um propósito. E colocou no coração de Neemias. E ele não desistiu.
missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, de ser falso, até sofreu tentativas de assassinato. Suas viagens eram perigosas e ele sofreu 3 naufrágios. Mas, queridos, o apóstolo Paulo foi o cara que mais evangelizou a igreja no mundo conhecido da época dele. Sem internet, sem avião, sem automóvel. Ele foi o cara que mais evangelizou e mais abriu igrejas na época dele. Ele perseverou. E o 7º exemplo que eu quero encerrar foi Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição. Apesar de ser filho de Deus, Jesus não desistiu de nós. Diga, o Senhor Jesus não desistiu de você. Diga aí, Jesus não desistiu de você. E por amor ao Pai, e por amor a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar. Por causa de sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e a salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você está desanimado, parece que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Amém?